Boa noite a todos. São 8h em ponto. Nós estamos começando a nossa classe de professores. Bem-vindo você que está acompanhando a gente pelo Facebook. Já estou vendo o pessoal entrando. Entra mesmo. E não esquece de compartilhar o link com seus amigos e tal, para a gente poder ter um papo bem gostoso. E você que já está aqui com a gente há muito tempo, acompanha, sabe que aqui tem um espaço especial para você dar a sua contribuição, para você fazer uma pergunta. A gente sempre gosta de incluir muito aqui aquilo que você fala, suas opiniões são muito importantes. Bom, feliz sábado para todo mundo, né? Nós estamos começando um novo sábado, e eu quero apresentar, aliás, eu quero dar oportunidade para os meus convidados se apresentarem para vocês, né? Vamos começar aqui pelo César, pastor César Nascimento. Se apresente aí, diz o que você faz e tal, e de como você está muito feliz de participar hoje conosco. Muito bem, uma boa noite a todos, um feliz sábado, realmente é uma alegria poder estar com vocês. Eu trabalho no Ministério de Desbravadores e Aventureiros da Associação Paulistana, é a nossa meninadinha, nossa juventude, nossos adolescentes e juvenis aí, que a gente sempre gosta de falar que é a nossa nação de lenço amarelo e lenço vinho também. Então, um beijo especial para quem é desbravador e para quem é aventureiro que está assistindo aqui, bem como um beijão para todos aqueles que estão participando com a gente, que realmente seja momentos agradáveis, felizes, mas principalmente para aumentar o nosso conhecimento do Senhor. Amém, que legal. Amém. E aí, Rodson, sua vez. Minha vez. Feliz sábado a todos. É um prazer, viu, pastores, poder estar aqui novamente e juntos compartilhar a palavra de Deus, recapitular a lição da Escola Sabatina. Eu sou pastor aqui do distrito da Vila Iara, composto por 4 igrejas: Vila Iara, Vila Nova Jaguaré, Jardim Conceição, Recanto da Natureza. Nossos irmãos estão por aí, pastor. Estão aí, conectados. Que Deus abençoe a todos. Deus seja louvado. Legal, amém. Bem-vindos aí. Bom, vocês já sabem, a nossa conversa aqui é uma conversa bem amistosa, né? Vamos tentar tirar um negócio de pastor para cá, pastor para lá, e cada um entra na hora que quer. Não vou ficar chamando, quer dizer, a não ser que ninguém fale nada, né? Mas não vou ficar chamando agora é a sua vez, ou agora é a sua vez. Você fala a hora que você quer e tal, e nós vamos discutindo aqui o assunto da lição. Ainda o pessoal que está no YouTube entrando, o pessoal que está no Facebook, dá tempo de você compartilhar o link, dá tempo de você fazer sua consideração também. Gente, vocês não sabem como é que esses dois camaradas são gente boa, viu? Quer dizer, quem é aqui da Paulistana sabe, né? Porque o César é tudo de desbravadores, aventureiros, e o Rodson também é bastante conhecido, e eu estou muito feliz de recebê-los aqui. Bom, a gente começa sempre com uma oração e termina com uma oração. Vou pedir para o Rodson fazer a oração inicial, aí o César faz a nossa oração final, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, louvamos o teu nome, ó Deus, neste sábado, reconhecendo o Senhor como Criador e soberano de todo o universo. Vamos agora, Pai, estudar a tua palavra, nessa grande escola sabatina. Que o Senhor, ó Deus, fale fundo aos nossos ouvidos, nos dê o entendimento, a compreensão, nos ajude a aprendermos juntos, para que possamos, ó Pai, dar bons exemplos, para que possamos, ó Deus, testemunhar do teu amor e revelar o seu caráter a todas as pessoas. Continue conosco, é o que pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha. Bom, nós estamos chegamos, né, na penúltima lição, né, desse ano aqui, né? Penúltima, sexta-feira que vem vai ser a nossa última lição. O tema dessa nossa penúltima lição, muito legal. Gosto demais desse tema, acho muito inspirador. Bom, antes eu ficava pegando aqui a introdução e tal, mas eu acho que a gente já pode fazer uma introdução já embolada com o domingo. A gente vai passar parte por parte aí, né? Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Mas vamos englobar a introdução, o sábado à tarde, junto com o domingo. E quem quer começar a falar sobre esse tema aqui? Sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus.
Muito bem, posso começar então, pastor? Manda ver. Eu gosto muito desse texto aqui, gostei muito desse título, digamos assim, experimentando e vivendo. Então, é experimentando na vida e colocando em prática o caráter de Deus. E o caráter de Deus é revelado também no sábado. Eu acho interessante que o sábado, ele é como se fosse um memorial. É como se fosse um memorial que está no tempo, inclusive. Se fosse um memorial, sábado fosse um memorial, algo construído, muito provavelmente já teria sido destruído. Mas como ele está no tempo, querendo ou não, o sábado vai chegar. E o sábado ele se torna também um memorial, tanto da criação quanto da redenção. Acho bonito aquele texto que, na verdade, o mandamento de Deus está lá nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. A partir do verso 8 diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E aí diz, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. E aí ele diz assim, por quê? No verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra e tudo que neles há. Então, na verdade, neste momento, mostra que o sábado ele é um memorial da criação. Contudo, a lei é repetida por Moisés. E Moisés ele repete a lei em Deuteronômio capítulo 5. E no versículo 12, ele diz lá, guarda o dia de sábado. E aí, quando vai no verso 15, chama atenção porque diz o seguinte, porque te lembrarás que você era escravo lá no Egito, mas o Senhor te libertou. Então, o sábado ele é especial porque mostra que Deus ele é um Deus criador, é o memorial da criação. Mas também mostra que Deus é um Deus redentor, é um Deus salvador, é um Deus que está preocupado com a salvação das pessoas. E o sábado ele se torna um memorial também da salvação. Então, quando nós guardamos o sábado, quando nós experimentamos o sábado, vivemos o sábado, em outras palavras, nós estamos vivendo o caráter de um Deus criador e um Deus que nos ama tanto, a ponto de entregar a sua vida por nós. Então, o sábado também é o memorial da redenção. Legal. E aí, Rodson, sobrou o que agora? Ele já falou, já refletiu aí sobre grande parte do assunto do sábado. É claro que, ao estudar este tema na Bíblia, e eu sei que muitos que estão nos acompanhando sabem disso, nós temos muitos, mas muitos versos bíblicos, desde Gênesis a Apocalipse, sobre o sábado ser o memorial da criação, ser o santuário no tempo, já ouvimos essa palavra, sobre o sábado ser o momento onde nós podemos refletir o caráter de Deus, onde podemos refletir Deus como sendo o criador de todo o universo. O fato é que, lá em Gênesis, capítulo 2, versos 1, 2 e 3, depois de Deus ter criado tudo em 6 dias, ali é dito para nós de forma bem clara, Deus, ele descansou, ele abençoou e ele santificou o dia de sábado. Então, isso traz para nós, assim, uma compreensão de que o sábado, ele além de ser eterno, ele é para todas as gerações, para todos os tempos. Não somente ali para o Éden, não somente para o povo hebreu, o povo de Israel, não somente ali para o primeiro século, mas para nós hoje. E aí ficamos refletindo, e a lição trabalha esse contexto de descansar. Temos algumas respostas para este descansar de Deus, e a bem clara, e a que nós usamos bastante, é que Deus não se cansa. Deus, ele descansou, como um exemplo, ele descansou depois de concluir toda a obra da criação, e agora ele disse, estou satisfeito. Alcancei o meu objetivo, alcancei o meu alvo, concluí, e agora eu descanso. E quando, apenas nesse ponto, vamos refletir, depois vamos trabalhar, eu creio, a questão do abençoar e do santificar, mas apenas nessa questão do descansar, me chama a atenção que, para nós hoje, nós podemos aplicar da mesma maneira. 6 dias trabalhamos, 6 dias planejamos, colocamos em prática os nossos planos, e agora no sábado descansamos e podemos olhar tudo o que fizemos e poder dizer, Deus seja louvado,
alcançamos o nosso alvo, por mais que não seja aquilo que esperamos ou que esperávamos, mas alcançamos para a honra e para a glória de Deus. Amém. Olha só que coisa maravilhosa, né? Pastor, se pudesse comentar um pouquinho aqui sobre o domingo, fala aqui também sobre tempo de admirar. E aí fala um pouquinho sobre Gênesis 1 e Gênesis 2. Tanto um quanto o outro capítulo, tanto Gênesis 1 quanto 2, eles comentam sobre a criação. Agora, quando chega em Gênesis capítulo 2, ele dá uma ênfase especial em Adão, em Eva, em a criação do homem e da mulher. E aí mostra que Deus descansou também nesse dia, capítulo 2 de Gênesis, verso 1, verso 2, fala sobre essa questão de descansar. Mas aqui também tem uma ênfase, pastor Fernando, nos relacionamentos. Eu vejo aqui que Deus, ele se relacionou com o homem. Ele parou um pouquinho daquilo que ele estava fazendo para chegar e dizer, olha, vamos agora admirar aquilo que foi criado. Eu fico imaginando o homem e a mulher, recém-criados por Deus, no sábado, contemplando todas as obras que Deus tinha feito, contemplando as árvores, contemplando os animais, admirando aquele jardim que Deus fez extraordinário, quem sabe sentindo cheiros maravilhosos daquele ar puro que tinha naquele jardim, o cheiro maravilhoso das frutas, quem sabe ali participando junto com o Criador. Então, eu acho interessante essa parte, porque mostra que Deus, ele é um Deus criador, enfatiza o Deus criador no capítulo 1, mas no capítulo 2 mostra que Deus, além de ser criador, um Deus todo-poderoso, ele é um Deus que gosta de se relacionar com o ser humano e com a sua natureza, com as obras de suas mãos. Muito legal. Olha aqui, quando eu penso no caráter de Deus, que a lição diz assim, experimentando e vivendo o caráter de Deus, Deus ele é tão fantástico que ele pega o caráter dele, que é tão imenso, e ele resume isso, né? Ele tem esse poder de resumir. Ele resume tudo isso aí, condensa em 10 mandamentos, né? E aí ele vai além, porque ele pega os 10 mandamentos e resume ainda em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E ele coloca assim, essa é uma visão do caráter. Se você fizer isso aqui, você vai estar cumprindo toda a lei, você vai estar expressando o caráter de Deus na sua vida. E se você olhar o sábado, ele realmente fala sobre se relacionar com Deus e se relacionar com o próximo, né? Por isso que o sábado é meio que esse resumo, e ele expressa o caráter de Deus, né? Eu gosto também, aqui quando disse descansou, abençoou e santificou, né? Eu gosto sempre de usar uns exemplos assim. Descansou, esse foi o dia que ele escolheu para ser o feriado, né? E eu me lembro quando o nosso menino mais novo, o Felipe, que agora está com 26, quando era bem pequenininho, ele ia fazer 8 anos, e aí o aniversário que ia na quarta-feira. Mas a gente falou, olha, nós vamos fazer uma festinha no domingo, né? A gente morava em Goiânia. Tá bom, na quarta nós dando parabéns para ele e tal, ó. Domingo que é a festa, tá bom, tá bom. Aí quando chegou no domingo, a primeira pessoa que chegou disse para ele, parabéns, você está fazendo 8 anos, né? Ele falou, não, 9. Eu falei, filho, 9? Eu disse, 8 eu fiz quarta-feira. Então, assim, eu uso isso aqui porque, né? Se Deus colocou o dia do aniversário da criação do mundo, ele colocou semanal, não tem como a gente mudar. Isso não vai mudar nada, você pode comemorar em outro dia, mas não muda. O aniversário é naquele dia, ele descansou naquele dia. A bênção é a mesma coisa que a gente pegar 7 copinhos e eu digo, olha, coloco uma nota de R$50, 7, e eu digo assim, qual que você vai escolher? Bom, é transparente, você sabe que só tem no 7. Então você pode guardar qualquer um. A bênção está naquele, Deus abençoou aquele lá, e ele santificou e diz assim, por isso que ele diz assim, os meus sábados, não é meu, ele foi feito por sua causa, pelo ser humano, mas ele é de Deus, né? Então, Deus é o dono do sábado e tal, e ele se manifesta, né, no sábado, quando a gente contempla, não só contempla a natureza, mas quando a gente estuda também, né? Por apreciar a natureza, por estudar a natureza e tal, nós vamos vendo essas manifestações de Deus. Deixa eu ler aqui, tem aqui gente mandando abraços para o César e para o Rodson também, né? Aqui a Eliana Moura diz assim, Deus criou todas as coisas
e quando terminou, modelou o homem para que contemplasse a sua obra. Quando estamos esperando uma visita, alguém especial, nós arrumamos a casa para que nosso hóspede se sinta em casa. Olha que legal, né? A consideração dela, né? E o Robson Branco, ele dá uma mexida aqui, ó, uma cutucada. Espero que vocês saibam a resposta. Diz assim: existe mudança na compreensão da guarda do sábado entre os adventistas até a década de 90 e os adventistas do novo milênio? Olha a pergunta dele, hein? E aí, o que a gente diz para eles? O sábado, ele é o mesmo desde a criação. Pode ser que a humanidade, assim como, vamos entrar aqui na lição daqui a pouco, assim como o povo precisou redescobrir, depois que saiu do Egito, a guarda do sábado, o caráter de Deus, o amor de Deus, e não somente com relação à guarda do sábado, Deus demonstrou para o povo no deserto que ele era um Deus que, além de ser um Deus criador, ele era um Deus mantenedor. Abriu o Mar Vermelho, deu água para o povo no deserto, maná caía todos os dias, e sexta-feira era um dobro que eles poderiam recolher e não ia estragar. Então pode ser que, conforme vai passando o tempo, as pessoas em si elas vão se esquecendo. É por isso que o mandamento, em Êxodo capítulo 20, verso 8 e até o 11, diz: lembra-te do dia de sábado. Então a guarda, ela é eterna. Ela começou ali no Gênesis capítulo 2, se estendeu por todas as gerações, chega até os nossos dias, sendo puro, verdadeiro, um sábado que reflete o caráter de Deus, e nós, ao guardarmos o sábado, estamos reconhecendo Deus como Criador. Mas eu queria destacar também, pastor, Fernando, as bênçãos que Deus ele tem reservada para o povo dele. Eu destaquei as bênçãos, é claro, nós sabemos que tem muitas, mas existe esse livro aqui, eu creio que muitos de nós temos, escrito pelo pastor Tim. Oi? Chega mais pertinho da câmera. Aí, legal. Aqui é o Sábado na Bíblia, escrito pelo pastor Tim. E ele destaca aqui algumas bênçãos interessantes para nós refletirmos. Olha o que ele diz. Bênçãos no sábado. O sábado revela o caráter de Deus. O sábado reafirma a nossa origem, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. O sábado gera a maior sensibilidade para com a natureza. Isso é verdade. Quando a gente reflete a obra-prima da criação de Deus, nós reconhecemos Deus como Criador e nos tornamos mais sensíveis. Se formos estudar astronomia, pode ser que alguns de nós aqui gostemos de astronomia. Gente, quando olhamos o planeta Terra, a inclinação, ligeira inclinação dele, a disposição dele, nós chegamos à conclusão, foi Deus que criou. Porque se olharmos os planetas à direita e à esquerda, não tem vida. Se formos analisar mais ainda a fundo todo o processo de translação, rotação, período ali de um dia, uma semana, mês, ano, nós vamos chegar à conclusão, é tudo perfeito, funciona em perfeita sincronia. Então, essa bênção que o pastor Tim destaca aqui, ela é extremamente importante. Reconhecemos através da natureza Deus como Criador. Ele tem mais. O sábado promove saúde física, saúde mental, saúde espiritual. O sábado reforça o amor e o serviço altruísta. É onde servimos mais os outros, nos desprendemos do nosso próprio eu. E ele conclui esse assunto do sábado dizendo que o sábado é um sinal de aliança eterna de Deus com os seres humanos. Aliança eterna, que começou no Gênesis, se estendeu por todos os tempos e conhecemos a história, o povo de Israel, primeiro século, nós hoje, até a eternidade. É isso aí. Gostei muito da citação. Maravilhosa. Adeus, César. Muito bem. Um comentário adicional da lição, o comentarista ele diz o seguinte, que por mais que nós saibamos tudo sobre o sábado, sempre haverá algo para aprender. E eu creio que nós vamos continuar aprendendo na eternidade. Jesus, quando veio aqui, ele mostrou a forma correta de se guardar o dia de sábado, a forma que ele realmente almejava
O caráter de Jesus e o caráter de Deus foi expresso quando Jesus veio aqui e através ali do seu trabalho, através das pregações, através das curas, como nós vimos durante a semana, Jesus ou Deus expressou o seu caráter, um caráter de amor para com a humanidade. Então, eu creio que até a eternidade estaremos nós aprendendo sobre o sábado. Até chegarmos lá, estaremos junto com Jesus e aprendendo cada vez mais sobre a eternidade. Então, o sábado se torna um tempo de descoberta. Não sei se a gente já pode se adiantar, mas a lição de segunda-feira já fala que realmente o sábado ele é esse tempo de descoberta, onde nós descobrimos novas coisas. Então, como a pergunta que o irmão fez lá, mas e a igreja de 90 para cá e tal? Enfim, nós estamos sempre descobrindo. Nós estamos sempre aprendendo coisas novas. Isso é realidade. Não somente com o sábado, mas também sobre o caráter de Deus. Agora, interessante o que Deus pediu para o povo. O povo de Israel, ele passou no Egito um bom tempo, aproximadamente 430 anos. É verdade que desses anos todos, apenas uns 80, talvez 90 anos, segundo alguns estudiosos, foi que eles ficaram escravos no Egito, onde surgiu um faraó que já não conhecia mais José e nem mesmo o seu povo e acabou escravizando o povo. Mas este período de 80 anos, quem sabe, já foi o suficiente para que o povo acabasse se esquecendo de algumas coisas importantes, de algumas prioridades. E uma delas é a forma correta como guardar o sábado. Eu acho interessante que no capítulo 16 de Êxodo, Deus é maravilhoso. Ele apresenta de uma forma didática para o povo a forma que ele gostaria que o povo guardasse o dia de sábado. Deus, ele é muito didático. E o sábado, ele se torna também, neste momento, um momento de educação. A gente aprende, um momento de aprendizado, eu diria, né? Então, o sábado é um momento também de aprendizado. Inclusive, nas nossas igrejas, você vai aí na escola sabatina, a gente está aprendendo. Um sermão que a gente ouve, a gente está aprendendo. Um junta-panelas, a gente aprende até o que comer, o que não comer. Então, é maravilhoso esse momento. E o sábado, ele é um momento propício ao aprendizado. E ali a gente conhece um pouquinho da história do maná. O maná, ele caía diariamente. O que me chama a atenção na história é o seguinte, eles não podiam guardar para o dia seguinte o maná. Não podia, porque diz que cheirava mal, diz que até bicho tinha aquele maná. Mas não era o que acontecia na sexta-feira, ou no sexto dia, melhor dizendo. No sexto dia, eles poderiam guardar para o dia seguinte e diz que eles não cheirava mal, não dava bicho, eles podiam usar. Com isso, Deus estava mostrando a forma didática do que ele queria. E olha, sexta-feira, ou melhor, o sexto dia, sexta-feira para nós, o sexto dia, ele é um dia também de preparação. É um dia que a gente se prepara para o sábado. E quando eu lembro o dia de preparação, eu lembro, o pastor Rodson aí, Fernando, eu lembro da minha casa, lembro dos meus pais. A gente sempre morou no interior, até os 16 anos de idade, mais ou menos, eu morava no interior. E aí chegava sexta-feira à tarde, eu lembro que eu sentia um cheirinho de pão feito em casa, e eu já sabia, tá chegando sábado. Sábado é aquele pãozinho gostoso que a mãe faz lá e tal, enfim. Claro que a gente beliscava na sexta-feira, né, e tal, mas é um momento de preparação. A gente preparava tudo, arrumava o sapato, arrumava a roupa que a gente ia para a igreja, a gente lavava o carro estava lavado, abastecia, né? Enfim, era muito gostoso. Então, o sábado se torna um momento de aprendizado, aprendizado de descansar, de ter organização, de ser comprometido com as coisas de Deus. Olha quantas coisas que a gente pode aprender no dia de sábado. E tem muito mais, sem dúvida nenhuma. Pastor Rods, pastor Fernando, pode nos ajudar aí com relação a essas descobertas que a gente faz no dia de sábado. Você está falando aí, César, e eu tô pensando aqui, né? É uma história às avessas, é um aprendizado às avessas, né? Mas a gente tinha um pequeno grupo e uma jovem, um dia deu um testemunho, né? Que o sonho dela era estudar fora do Brasil, da América e tal, e de repente chamaram, né, para ela fazer um intercâmbio. Só que o que apareceu lá, a oportunidade dela teria que trabalhar no sábado. E aí ela ficou num dilema muito, muito grande e decidiu não ir por causa do sábado. E abriu mão do sonho da vida dela. Ela disse, só que eu fiquei com tanta raiva que eu fiquei sem ir na igreja mais ou menos 1 ano e meio. Ou seja, as pessoas têm que estar maduras, né, para poder entender aquilo. Por isso que Deus trouxe, né, lá do deserto, assim, ele trouxe, começou de novo reeducar, né, como você falou, didaticamente, né, ensinando. E ele diz assim, quero ver se vocês andam nas minhas leis, mas ele não tinha dado ainda a lei no Sinai.
né? Mas ele estava ressaltando a importância. Ele é o Criador. Aí lá na criação Deus põe o sábado, e no deserto, quando ele vai transformar realmente Israel em uma nação, a primeira coisa que ele relembra é o sábado, né? Quer dizer, eu cuido de vocês, e o maná, ele era o significado do sustento que Deus dava, o pão de cada dia, o maná em dobro na sexta-feira, e a gente, para dizer assim, eu cuido de você no sábado também, na sexta eu já te dou em dobro, para você não se preocupar com o que vem no sábado. Por isso que a pergunta aqui do Robson Branco, né, ela mexe bastante, porque eu acho, sim, que não mudou o sábado, mas mudaram os guardadores, e está mais do que na hora da gente fazer essa revolução no sábado, né? E essa lição ensina a gente o que fazer no sábado, né? O que nós devemos fazer no sábado, como que ele deve funcionar para nós, para ele ser realmente um dia como deve ser, né? Furlan, você está se cuidando aí, vai lá. Eu anotei algumas coisas aqui, e como são muitas, eu gostaria de ler. O que fazer no sábado? Primeiro, nós precisamos saber quando começa o sábado, já sabemos o pôr do sol, conhecemos o texto. Como guardar o sábado? Isso pode ser uma bênção para a nossa família, como o pastor César falou. Realmente, o sábado, ele foi abençoado por Deus, e todos aqueles que têm um contato, todos aqueles que entram em contato com este dia, aceitam esse dia como um dia de guarda, eles também são abençoados. O texto bíblico diz que Deus descansou, abençoou e santificou. As pessoas que aceitam isso, elas também precisam entender que é um dia santo, é um dia reservado, é um dia que tem um selo especial, um sinal especial em toda a história. E aí nós entendemos isto. E aí o sábado, aí eu coloquei aqui, o que fazer no sábado? São as perguntas que muitos de nós fazemos. Iniciar o sábado com Deus é extremamente importante, Gênesis 1, 31, 2, 1 a 3. Ir à igreja é importante, Levíticos 23, 3, Lucas 4, 16. Visitar a natureza, estar com a família em meio à natureza, Atos 16, 13. Realizar um bem ao próximo, Mateus 12, 12. Manter o pensamento em Deus, Isaías 58, 13, 14. E ter um maior contato com a Bíblia, estudando a Bíblia com as pessoas, refletindo também a palavra de Deus neste dia. Então, esses são alguns pontos, e temos muitos outros, do que fazer no sábado. E é claro, gente, quando estudamos o contexto geral bíblico, é lícito fazer o bem aos sábados. Fazer algo em prol do outro. Tanto estarmos na igreja, participando do culto, lição da escola sabatina, quanto qualquer outra atividade neste dia, nos dá a intenção, ou nos mostra, dá a impressão de que cria unidade em meio ao povo de Deus. É um tempo de redescoberta, é um tempo de reavaliar, de analisar, ver os valores e ensinar pessoas. É um tempo para isso. Mas, acima de tudo, é um tempo para adorar, é um tempo para reverenciar o Deus, o soberano do universo, o Criador dos céus e da terra. Aquele que criou o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E eu sempre digo o seguinte, que quando Deus criou o sábado, ele, na sequência, ele pensou assim, o homem vai ter, assim, um benefício muito grande ao reservar este dia como dia de guarda. Mas há quem pense que o homem, ele foi criado por causa do sábado, porque Deus tinha um sábado que ele queria que fosse adorado, que fosse reverenciado. Mas não, o texto bíblico diz que o sábado foi feito por causa do homem, e o Senhor é Senhor do sábado. Acho interessante também uma ênfase que é dada na lição de segunda-feira, falando sobre redescoberta. Creio que o povo redescobriu duas coisas, na verdade, com relação à guarda do sábado. Uma delas é a identidade. O povo descobriu que ali ele era um povo santo, e santo, a palavra quer dizer separado. Ele foi um povo separado por Deus. E o sábado serviu de sinal para isso, para mostrar que este povo era um povo separado. E uma segunda coisa que eu acredito que o povo redescobriu foi sobre o próprio Deus. O próprio Deus.
O povo já tinha passado ali pela experiência do Mar Vermelho. Eu creio que aquela experiência foi uma experiência fantástica. Você vê o mar se abrindo, o povo todo passando, como se fosse 2 paredões de água para tudo que é lado. Enfim, o povo passou ali com os pés a seco, diz a Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 14. Agora, o que me chama a atenção é que o povo ainda tinha dificuldade de confiar em Deus. Mesmo vendo uma maravilha como essa, tinha dificuldade. Moisés disse, olha, gente, não guardem maná para o dia seguinte. E o medo de passar fome, talvez, de no dia seguinte não vir aquele maná e tal, enfim. Então, naquele momento, eles tinham que começar a confiar exclusivamente em Deus. Então, naquele momento, eu creio que o povo, ele aprendeu a confiar, ele teve que aprender 40 anos a confiar em Deus, sabendo que Deus iria sustentá-lo diariamente. E na sexta-feira, eles iam pegar em dobro, no sábado não cairia, né, não teria lá o maná, e então o povo teve que aprender um pouquinho sobre Deus. Então, o sábado, ele ensina isso também para a gente, ensina a nossa identidade. Nós somos separados, santos, né, para santificar o sábado, para sermos abençoados no dia de sábado, para descansar no dia de sábado, somos separados para isso. Mas nós também aprendemos a confiar em Deus, saber que Deus está cuidando de nós todos os dias, fazendo o maná cair sobre a nossa vida. E quando eu falo maná, são bênçãos espirituais que recebemos todos os dias do nosso Deus. Amém. Amém. Pastor, uma reflexão. Entendemos, já lemos bastante sobre a questão do maná, sendo um símbolo de dependência de Deus, que ele queria demonstrar para as pessoas, queria que as pessoas entendessem. O fato é que Jesus, ele se apresenta também como o pão que veio do céu. E quando ele se apresenta assim, dentro do contexto do Evangelho de João, ele traz a visão de que o povo no deserto, aquele povo comeu o maná e teve fome. Mas todos aqueles que comerem do pão, ou seja, da carne de Cristo e do seu sangue, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Essa reflexão ela é importante porque ela encaixa bem com relação ao momento da Santa Ceia que nós temos na igreja. Todas as vezes que participamos da Santa Ceia, que comemos do pão, que tomamos o suco da mais pura uva, nós estamos refletindo sobre tudo o que Jesus fez por nós, o pão do céu, aquele que veio, aquele que entregou a sua própria vida. E é interessante que todas as vezes que participamos dessa cerimônia linda e maravilhosa, tão solene e significativa para nós, nós estamos dizendo para todos e relembrando que Jesus é o nosso Salvador e em breve voltará. Então, é importante, eu vejo que em toda a história, Deus, ele de forma didática, como o pastor César falou, ele buscou instruir o povo, quer seja ali no deserto com o maná, e nós hoje também, participando da Santa Ceia. Estamos de forma didática relembrando o sacrifício de Jesus na cruz, e que em breve ele voltará. Muito show, muito show. Que maravilha, né? É fantástico a gente, quando a gente começa a estudar a Bíblia, começa a ir a fundo. Olha, o pessoal aqui está participando, né? O Robson Branco, ele arrasou aqui, olha o que ele diz. Na verdade, pastor Fernando, a lição ressalta que primeiro temos que ser santificados para depois santificarmos o sábado. Completamente correto, né? Santificados é separados para Deus. Santificados é deixar com que Deus habite em nós todos os dias, com que Ele tome o domínio da nossa vida, com que Ele faça nascer em nós o fruto do Espírito, que é o amor, o maior de todos os dons, né? E temos aqui também o Roberto Macário, ele está no YouTube. Ele diz assim, como é que nós podemos saber que esse sábado que nós guardamos hoje é o mesmo sábado da criação, né? Vocês querem falar um pouco sobre isso? Querem que eu fale? Essa é uma pergunta muito boa, pastor Fernando. Muito boa. Como sabemos que o sábado hoje ele é o mesmo que foi guardado desde os dias da criação. Bom, aí tem a questão do calendário, enfim, né? Calendário gregoriano e tal, enfim, as trocas aí do calendário que houve, enfim. Mas há evidências de que o sábado que nós guardamos é o mesmo.
Jesus, ele guardou o dia de sábado, e já havia passado ali alguns anos, 4.000 anos desde a criação, Jesus guardou o dia de sábado. Os discípulos guardavam o sábado, e este sábado foi guardado de geração em geração. Deus, ele tem os seus guardadores, os seus, aqueles que são cumpridores da lei, e mesmo os momentos ali da Idade Média, momento difícil, onde foi tentado trocar o sábado pelo domingo, havia os guardadores de sábado. Deus sempre teve os seus guardadores. E ali, quando diz que o dragão, por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz que o dragão está irado com a igreja e ele foi pelejar contra o restante da descendência. Ainda tem esse restante da descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Eu creio que, talvez, historicamente, o pastor Fernando aí, ele pode contribuir ainda mais, mas não resta dúvida alguma de que este sábado ainda permanece o mesmo, que inclusive será guardado no novo céu e na nova terra. Exatamente, eu nem vou falar historicamente, não, porque para mim é muito fácil, né? Até porque nós aqui estamos entrando no sábado e lá no Japão eles estão saindo dele, né? Ou seja, o mundo inteiro não guarda esse dia no mesmo tempo ou na mesma hora, né? Por causa da questão dos movimentos aí da Terra em relação ao eixo dela e em relação ao Sol também, né? Então, para nós, o que interessa mesmo é saber que aquilo que é convencionado pelo mundo, pelos países, pelas nações, é o sábado, é o 7º dia da semana, esse é o dia que nós estamos guardando. Como o César disse, ele vem sendo guardado, tentaram mudar o calendário. Aliás, se você observar que nunca, na França, tentaram mudar o número de dias da semana, né? Fazendo uma semana diferente aí, mas também não conseguiram. Ou seja, e existe um motivo para a gente ter, por exemplo, o ano, né? Existe um motivo astronômico para a gente ter o ano. Existe um motivo para a gente ter o mês, mas não existe. Existe um motivo para ter o dia, mas não tem um motivo astronômico para ter uma semana de 7 dias, né? E ela vem permanecendo até hoje. Isso é incrível, né? Eu queria que você desse uma olhada, você que está assistindo a gente, no site do Michelson Borges, né, para você estudar sobre microbiologia, né? E lá você vai encontrar um assunto muito interessante que é cronobiologia. Você vai encontrar um assunto muito interessante, né? Os cientistas, ela é uma ciência muito, muito recente, né? A cronobiologia. E os cientistas vêm estudando, e não adventistas, não cristãos, os cientistas, né? E mostrando que toda a natureza, todas as plantas, elas, no 7º dia, a natureza tem, não é a cada 7 dias, no 7º dia da semana, ela entra em descanso para que ela possa ser regenerada. Plantas, animais e tudo mais. Tem uma retribuição maior no descanso. Menos o ser humano. O ser humano é o único com quem isso não acontece automaticamente. Ou seja, a gente tem que parar, você tem que decidir parar para poder receber biologicamente, ou cronobiologicamente, que é o nosso corpo em relação ao tempo, né, e a nossa vida, e o tempo que a gente vive, e tal, o tanto de horas do dia, etc. Isso é fantástico. Ou seja, existem evidências e mais evidências, né, de que o sábado realmente é uma bênção para nós. Gente, nós já entramos aqui na terça-feira, na quarta-feira, né? Tempo para encontrar equilíbrio, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa ainda sobre quarta-feira, e se não quiserem, vamos comentar sobre a quarta e logo em seguida já passamos para a quinta-feira. Faltam aí 20 minutos para a gente terminar a nossa lição. Okay. Eu gostaria só de voltar um pouquinho para a terça, não pode? Pode, até para o domingo. Vai lá, de prioridades. Falando sobre prioridades, sabe que assim, a nossa prioridade deveria ser, em primeiro lugar, logicamente, Deus. Aí depois vem aí a família, o trabalho, e aí vem as questões de prioridade. Porém, eu acho interessante que o sábado, ele nos ajuda, inclusive, até nós descobrirmos aí as nossas prioridades.
a prioridade de Deus em primeiro lugar. Deus é o Criador. Então, quando eu decido descansar no dia de sábado, guardar o dia de sábado, quando eu decido ali realmente me envolver no dia de sábado, santificando como Deus pede, então eu estou priorizando Deus em minha vida, como Criador. Também estou priorizando a família, porque o sábado também é um dia para a gente ficar com a família. O pastor Rodson mesmo aí colocando um pouquinho sobre a prioridade lá, chegou a dizer o seguinte, que o sábado é o dia da família, dia de ficarmos com a família, também é o dia de nós e termos um contato com o segundo livro de Deus, que é a natureza. Então, eu creio que o sábado, ele realmente demonstra nossas prioridades. Eu achei interessante que a lição colocou algumas coisas aqui, no dia de sábado, levando em consideração Isaías 58, porque ele diz o seguinte, olha, se você não cuidar dos teus próprios interesses no dia de sábado, se você não seguir o seu próprio caminho, fazer a sua própria vontade, falar palavras vãs, aí vem uma promessa. Olha que linda aquela promessa lá de Isaías 58. Diz, então, eu vou te sustentar com a herança de Jacó. Eu vou fazer você cavalgar pelos altos da terra. Então, olha só, até mesmo na guarda de sábado, quando a gente prioriza esse tempo especial com Deus, há uma promessa especial que Deus faz para cada um de nós, dizendo, olha, eu vou te sustentar com a herança do teu pai Jacó, eu vou fazer você cavalgar pelos altos da terra. Enfim, Deus está prometendo maravilhas para nós, se nós realmente priorizarmos o dia de sábado em nossa vida. Só queria ressaltar isso daí na terça-feira e agora podemos seguir. Falando um pouquinho aí, ele fala também sobre cuidar, né, dos necessitados, cuidar da viúva, ou seja, é o nosso olhar para Deus e para o próximo também, né? A gente exagera nas coisas, né? Às vezes a gente pega e fica passando só o sábado, o dia inteiro na igreja, todos os sábados, né? Às vezes também as pessoas tiram o sábado para dormir o sábado todo. Não é pecado dormir no sábado, mas para que dormir o sábado todo? Capricha no sábado, né? Pega a tua família, vai para um parque, né? Brinca com os teus filhos ali, ao ar livre, né? Aproveita e leva algum livro para distribuir, combina com as crianças, eu digo os meninos, porque em casa é só menino, né? Mas combina com eles, ó, quem será que Deus vai colocar em contato com a gente para a gente abençoar? Será que a gente vai conseguir orar com alguém e tal? Sabe, puxa, a gente precisa realmente restaurar, né? Restaurar o sábado, sermos santificados para santificar o sábado. Rodson, desculpa aí. E priorizar, como está sendo apresentado, a lição ela trouxe ali no começo algo que me chamou a atenção. Isso acontece na nossa vida diária, quando nós priorizamos algo, quer dizer que estamos dando atenção, e a atenção que merece. Deus, ele ali refletia com o povo de Israel o fato de não priorizar o sábado, com o fato de não de entenderem que Deus era irrelevante. Olha que paralelo que Deus faz. Você prioriza o sábado, eu sou relevante para você. Você não prioriza o sábado, eu sou irrelevante. O fato é que, trabalhando a questão das bênçãos, realmente, tudo o que Deus fez no dia de sábado, tudo o que ele trouxe de bênçãos para a humanidade, gente, é incontável. Nós passaríamos a noite inteira falando de bênçãos e mais bênçãos. No entanto, que o Isaías, capítulo 58, que foi apresentado pelo pastor César, versos de 1 a 14, Deus, ele traz bênçãos e ele enumera as bênçãos ali. E, por fim, o contexto, colocarei vocês sobre os altos da terra, bênçãos sem medidas. Interessante que, dentro do contexto do sábado, de guardar o sábado, e já seguindo para a parte de quarta-feira, o apóstolo Paulo realmente, em suas viagens missionárias, ele priorizava o sábado. Isso dentro de um momento em que Jesus já havia morrido, ressuscitado, já estava no céu, e agora o apóstolo Paulo inicia suas viagens missionárias, e neste momento ele começa a plantar igrejas, ele começa a fazer o bem, ele começa a pregar. E a pregação dele não é outra senão Jesus Cristo. Mas em todos os lugares por onde ele passava, quer seja Antioquia, quer seja em qualquer cidade, em qualquer lugar, ele procurava um lugarzinho para congregar. O texto bíblico aqui de Mateus, capítulo 12, versos de 1 a 13,
trata de alguns eventos importantes para nós, onde Jesus ele faz alguns milagres, né? Jesus ele faz alguns milagres e ele trabalha essa visão de equilíbrio, ele trabalha essa visão de prioridade, de priorizar realmente o sábado, mas da maneira como deve se priorizar, como deve se guardar. E eu fico imaginando Jesus chegando ali, no momento dos seus milagres, do seu ministério, e ele chegando e começando a curar as pessoas no dia de sábado, colhendo espigas, ou os discípulos colhendo espigas no dia de sábado. Eu fico imaginando todos os judeus ou os fariseus que ali estavam, em algum momento criticando, em algum momento querendo incriminar Jesus por causa disso. E aí Jesus, ele trabalha isso de forma maravilhosa, e nós lemos aquela lição e vimos como ele age, com muito amor, com muito tato, com muita precisão, com muita firmeza, para poder trazer a visão do sábado que foi instituída no Éden, na criação. É lícito fazer o bem ao sábado. Eu me adiantei um pouco falando das missões do apóstolo Paulo, que é um assunto importante para nós podermos entender novamente que a guarda do sábado, ou o sábado, ele foi instituído na criação, Jesus guardou o sábado, o apóstolo Paulo, ele continuou guardando o sábado, e nós hoje fazemos o mesmo. A lição de quarta-feira. Opa, desculpa. Vocês já esqueceram do aniversário da esposa alguma vez? Não? Creio que não. Não, sabemos até a data do aniversário. Eu lembro. Como é que é? Sabemos até a data. Agora, com os grupos de WhatsApp de família, ficou muito mais fácil, né? Porque sempre tem um que vai lembrar. Todo mundo feliz aniversário. O duro é você não ser o primeiro, né? É verdade. Mas olha só, né? O Rodson está falando, né, sobre... bom, eu sou importante para você, Deus, né? Se você lembra do sábado. É isso, né? É o dia do aniversário da criação, né? Então, se você esqueceu o dia do aniversário da esposa, ela vai achar, poxa, não sou importante para você. Né? E Deus é a mesma coisa, né? César, é só isso que eu ia falar, vai lá. Mas, o pastor Fernando, os JAs nossos que nós participamos, a gente já tem que memorizar todas as datas, porque as perguntas são feitas geralmente para os pastores. Qual é a data do aniversário da esposa? A gente tem que decorar, senão fica feio, realmente. Tá certo. Só não lembra do ano, viu? Porque da esposa a gente não gosta que lembre do ano. Na lição de quarta-feira, falando um pouquinho sobre equilíbrio, dizem por aí que os extremos são perigosos, né? Os extremos são perigosos. Então, é sempre importante manter o equilíbrio. E os líderes judeus daquela época, eles conheciam muito bem a letra da lei. E eles eram muito zelosos, inclusive, com relação à lei. Eles eram muito zelosos. Agora, zelo sem entendimento também é perigoso. Não são só os extremos, mas um zelo sem entendimento também é perigoso. E Jesus, ele, com relação à forma didática, veja, Deus é didático. Ele mostrou para o povo como guardar o sábado lá no Antigo Testamento, usando o maná. E agora Deus, mais uma vez, através de Jesus, ali, né? Jesus, através dos seus atos, ele mostra para o povo como realmente guardar o dia de sábado. E aí Jesus, ele faz algumas curas no dia de sábado, algo que era incompreendido, quem sabe, pelo povo judeu naquela época. Eles não compreendiam. Por que vai fazer uma cura no sábado? Tem 6 dias para fazer cura, vai curar logo no dia de sábado. Aí Jesus disse, olha, mas cuidado com a hipocrisia aí que vocês estão vivendo. Vocês, se uma ovelhinha cai num buraco, não vai lá pegar ela. Se tem lá um jumento ou um boi com sede, não vai dar uma água para ele beber. Agora eu não vou libertar aí uma pessoa que está cativa do inimigo no dia de sábado. Então Jesus diz assim, é lícito fazer o bem no dia de sábado. E Jesus também chega a dizer o seguinte, lá em Mateus capítulo 12, dizendo o seguinte, eu sou o Senhor, o Jesus, né, é o Senhor, inclusive do sábado. Jesus ali, ele se compara, inclusive, ao próprio Deus, porque lá no mandamento ele diz o seguinte, olha, lembra-te de sábado para santificar e tal, lembra-te que o sábado ele é do Senhor teu Deus, o sábado é do Senhor teu Deus. Então é lá que realmente a gente vê o senhorio de Deus, e Jesus dizendo ali, olha, eu também sou o Senhor do sábado. E a lição, ela coloca uma frase, pastor, que eu gostaria muito de ler, diz assim, ó, é muito fácil ficarmos envolvidos com regras e regulamentos que não são propriamente ruins, mas que se tornam um fim em si mesmo, em vez de meios para um fim.
às vezes aí, cuidado com esses regulamentos e normas e tal, enfim, que acabam se tornando um fim em si mesmo. E, na verdade, esses regulamentos e normas e tal, deve ser um meio para alcançarmos um fim. E esse fim, podemos dizer aqui, Jesus ajudava as pessoas. O amor que Jesus tinha pelas pessoas. Eu creio que o dia de sábado nós deveríamos, pastor, usar para amar o próximo, amar as pessoas, amar ensinando, amar abraçando, amar, embora abraçar agora não está dando, né? Mas amar abraçando, amar cumprimentando, amar conversando, amar, pastor, saindo, amar almoçando junto, aquele junta-panela tão gostoso que a gente já não está mais conseguindo fazer na igreja. Oi? Amar socando as pessoas. Aí não. Nosso cumprimento assim, ó, no soquinho. Jesus pediu para que... bom, só se for assim. Jesus pediu para que nós amássemos as pessoas, não que nos amassássemos, né? Pastor, me fez lembrar de uma música. Eu não sou cantor, não. O pastor Fernando aí canta bem, mas o sábado, seguindo o exemplo de Jesus, amar uns aos outros, fazer o bem ao próximo, me lembra aquela música, que nós devemos viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais. Conhece essa música? Eu não sou cantor, gente. Só estou aqui soltando algumas palavras. Mas é uma música que não é do nosso meio, não é do meio adventista, mas que reflete bastante isso que nós estamos falando. Viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, e ao chegar ao fim do dia, nós vamos dormir muito mais felizes. Então, o sábado ele serve para amar, como o pastor César falou. O sábado ele serve para reconhecer Deus como Criador. O sábado serve para estarmos com a nossa família, adorando a Deus, quer seja na igreja, em casa, em meio à natureza. O sábado serve como um templo no tempo para nós podermos realmente reconhecer o nosso Deus como soberano. É isso aí, maravilha. Aqui eu não cantei bem não, viu, pastor? Só foi Assim, o Jackson Bahia me lembra aqui, olha, por isso que é bom, né, a gente contar com a sua participação. O ciclo sicarceptano, né, que é a importância biológica do ciclo de 7 dias dentro do corpo do ser humano e também na natureza como um todo, aquilo que eu estava falando a respeito da cronobiologia, né? Aí aqui no Facebook tem a Luciana Machado, que ela diz assim: todos os dias você pode ser uma bênção para outra pessoa, inclusive no sábado. No sábado. Pura verdade. Olha só, olha que coisa interessante, né? Deus chama a gente para buscá-lo na madrugada? Chama. Ele chama a gente para buscá-lo à noite? Ele chama também. O alvo nosso além de buscá-lo na primeira hora do dia ou nas primeiras horas do seu dia, é que a gente esteja em comunhão o tempo todo. Esse é o alvo, né? Eu ir buscando, até que eu não me desligue mais de Deus. Assim também essa conexão, né? A gente deve transformar todos os dias da semana no sábado, mas a gente não pode transformar o sábado nos outros dias da semana, é ou não é? Então, o alvo para a nossa vida é transformar todos os dias da nossa semana no sábado e a gente fazer as mesmas obras que a gente faz no sábado, fazer em todos os outros dias, que a gente deve fazer no sábado, né? É que no sábado também, eu diria que a gente teria um tempo integral para poder amar. Às vezes a gente dedica tanto tempo para o trabalho, tem gente que trabalha sozinho, numa mesa, no escritório. É claro, pode mandar uma mensagem para alguém, pode falar com um colega de trabalho, com um funcionário seu. A gente pode fazer isso. Mas o sábado é um dia que a gente pode dedicar o dia inteiro para um trabalho integral aí de amor às pessoas também, né? Então, se a gente pode amar, talvez assim, eu diria, um tempo maior para poder amar as pessoas, quem sabe seria no dia de sábado. Todos os dias a gente ama, vai amar, mas aí tem o trabalho, tem o dia a dia, tem as atividades, e faz isso, faz aquilo, faz aquele outro e tal, enfim, mas realmente, nós precisamos e devemos amar as pessoas, é claro, todos os dias da semana, de sábado a sábado. É isso aí. Bom, estamos partindo para o finalzinho aqui, tempo para a comunidade, tem poucos minutos aí, né, para a gente fechar a lição com o tempo para a comunidade. Nós viemos falando disso, né? Na importância de amar a Deus,
amar o próximo, um tempo de estar com a família, né? O que a gente poderia dizer mais para fechar esse tempo com a comunidade? Eu vejo aqui algumas dicas importantes, né? Primeiro, testemunhar de Jesus, né? Testemunhar. Então, para a comunidade, a gente precisa testemunhar de Jesus. Um outro item importante que eu vejo aqui é frequentar a sinagoga, porque os textos bíblicos aqui mostram que Paulo, ele frequentava a sinagoga constantemente. Tem um texto também que diz aqui que Paulo, ele achou um lugarzinho perto de um rio e tal, próximo à natureza, e ali também teve comunhão com Deus. Então, também é um lugar ali para a gente poder, de repente, ter comunhão com Deus através da natureza, comunhão com os amigos também. Também é um tempo para adoração e para fazer o bem, né? Eu diria que todas essas coisas estão aqui relacionadas à comunidade. O sábado é um tempo para a comunidade, testemunhar, é tempo para ir na igreja, é tempo de ir para um local ali junto à natureza, é um tempo de adoração e um tempo para fazer o bem às pessoas. Isso é visto, pastor, como se a comunidade esperasse algo de nós. E nós também esperássemos algo da comunidade. Como está sendo trabalhado, temos todos os dias para servir. Porém, de forma específica, o sábado, e trabalhando o contexto aqui do apóstolo Paulo, que ele servia à comunidade como um grande missionário que foi, nas suas 3 viagens missionárias. A lição está destacando a primeira e a segunda viagem dele, desde Antioquia, e vai seguindo. O fato é que, aonde ele ia, ele procurava uma igreja e estava ali reunido, mas não somente um lugar com 4 paredes. Beirando ali o rio, na margem do rio, como o pastor César falou, ali tinha um lugar de oração onde as mulheres estavam e o apóstolo Paulo também estava. Podemos refletir que a adoração a Deus pode ser no dia de sábado, com certeza, de forma específica o sábado que estamos tratando aqui. Ela se dá, quer seja dentro da igreja, num culto presencial, quer seja aqui, neste momento, na tela, no Zoom, que estamos usando bastante. Mas é claro, a Bíblia ela nos direciona para a casa de Deus. A Bíblia ela nos leva para a casa de Deus. E ali o Paulo ia à sinagoga, o Paulo ia buscar a Deus. O fato é que, em todas as vezes que ele ia, ele fazia questão de falar algo. Vocês perceberam? Ele fazia questão de pregar ou de aconselhar alguém, mas as suas palavras, elas giravam em torno de Jesus Cristo. Eu até imagino que aquele encontro que ele teve com Jesus na estrada de Damasco, isso refletiu na vida dele de forma grandiosa, que estava transbordando constantemente. E onde quer que ele fosse, ele falava de Jesus. O Jesus que foi crucificado, sim. O Jesus que foi levado à cruz. O Jesus que morreu, ressuscitou, mas o Jesus que ele queria levar de forma especial para as pessoas, para que as pessoas pudessem aceitá-lo como seu Salvador. Então, a comunidade realmente, quer seja de irmãos lá na igreja, quer sejam os nossos vizinhos da igreja, ou qualquer outra pessoa, eles estão esperando algo de nós, Jesus Cristo. É isso que deveríamos levar todos os dias, Jesus Cristo para as pessoas. Quer seja na nossa pregação, na nossa palavra, na nossa conversa informal e em qualquer momento. A gente não pode dogmatizar as coisas, né? Eu me lembro numa época onde bom, não vou falar o que eu era, o lugar, porque senão vai, né? Mas eu tinha um cargo de liderança numa região e eu quis reunir o pessoal da região para a gente fazer, num sábado à tarde, servir sopa para a comunidade e cortar cabelo para o pessoal carente, para o pessoal drogado que vive no centro da cidade e tal. Cortar cabelo, cortar unha, dar banho e tal, no sábado, né? E aí um grupo de líderes não me deixou ou me aconselhou firmemente para que eu não fizesse isso, né? Não eram pastores, eram líderes da igreja, né? Porque estaria quebrando o sábado, né? Fazendo comida e cortando cabelo e etc. e tal, né? Bom, eu disse, mas não adiantou, né? Esse é o espírito do sábado. E aqui o Jackson Bahia está dizendo assim, Jesus foi na veia. Onde está
o teu coração. Ou seja, qual é o teu propósito? O que você quer alcançar com isso, né? A intenção sua é servir o próximo, é servir a Deus. Você não está trabalhando, é o que Jesus disse, né? Que tipo de trabalho eu estou fazendo se eu estou curando uma pessoa, né? Meu pai está trabalhando no plano da redenção até hoje, eu também estou. E nós também, né? Nós também. Que legal usar o sábado para isso. E a gente sair, ensinar nossos filhos para fazer essas missões urbanas, né? Ou missões fora da cidade e tal. Fantástico, maravilhoso, né? Esse é um dos propósitos do sábado. Gente, palavras finais aí, já são 9 horas, para a gente encerrar a nossa lição. Quem vai terminar? Quem vai fazer a última oração mesmo? Pastor César. Vai ser o César. Então vamos começar com o Rodson, falando suas considerações finais, depois o César. E aí ele já ora. Pastor, o tempo passou muito rápido. É tão gostoso refletir sobre a palavra de Deus, sobre esse tema importante para nós, sobre esse tema que mexe com a gente e que nós cuidamos assim de forma muito especial, o sábado. Eu concluo as minhas últimas palavras aqui trabalhando um texto que é um assunto que a lição vem trazendo praticamente em todos os dias. O sábado é um dia de refletirmos o caráter de Deus. E o caráter de Deus, como foi apresentado pelo pastor César, é amor. O caráter de Deus é Jesus Cristo. Jesus é a revelação do caráter de Deus. Então, quando apresentamos Jesus, o amor, com certeza, neste dia especial, que é o dia sagrado, reservado por Deus para a humanidade, nós estamos cumprindo com o objetivo que Deus gostaria que cumpríssemos nessa terra. Que Deus nos abençoe. Obrigado novamente por participar, viu, pastor? Deus seja louvado por esse momento que passamos. Eu que agradeço. Maravilha. Pastor, minhas palavras finais. Tenho 3. Primeira delas, que a gente possa guardar o dia de sábado, entendendo que cada segundo desse dia é um dia sagrado, é um dia separado, e realmente possamos ter comunhão com Deus nesse dia. Segundo, antes do dia de sábado, por favor, quem está ouvindo aí, elimine qualquer divergência que você possa ter com alguém, não deixa a ira fazer parte do coração, não deixa a amargura fazer parte do coração, que isso vai fazer com que você tenha um sábado péssimo, que você espere terminar o dia de sábado, mas que isso não aconteça com você. Tenha um coração leve, um coração tranquilo, então elimina a divergência. E o último é um convite. Talvez, pastor, tenha alguém aqui nos assistindo que ainda não faz parte da Igreja Adventista Sétimo Dia, quem sabe ainda não guardou um sábado, então eu tenho um convite para fazer para vocês. Guardem o dia de sábado, tire um dia ali para você passar com a família, para estar perto da natureza, para ir à igreja se você puder, ou assistir um sermão pela internet, se não der muito certo, mas um dia, passe esse dia com Deus. E eu tenho certeza que você vai ver que esse dia é diferente. É um dia abençoado. Você vai ser abençoado por conta disso, vai ser santificado e, acima de tudo, você vai descansar no Senhor. Então, isso aí são as minhas palavras finais, pastor. Ei, coisa boa. Boas palavras. Ora para nós, César. Depois da gente vou dizer todos. Maravilha. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo desta lição. Falamos um pouquinho sobre o sábado e ali vimos o caráter de Deus. Um caráter de um Deus amoroso, que se preocupa conosco e um Deus que quer que hajamos assim como Ele também, que façamos como Ele fez. Que realmente, Senhor Deus, possamos ser um reflexo de Jesus para todas aquelas pessoas que nos cercam. Não somente no dia de sábado, mas especialmente no dia de sábado. Pedimos essas bênçãos, abençoe, Senhor Deus, todos aqueles que participaram conosco e recebam uma bênção especial nesse dia, que sejam santificados e que santifiquem o teu sábado, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, gente. Obrigado, César. Obrigado, Rodson. Obrigado você que ficou com a gente aí na lição. Semana que vem, nós estamos aqui de volta para estudar a última lição do trimestre, né? A gente deseja para vocês um feliz sábado e agora a gente vai se encontrar só depois do Natal, né? Então, Feliz Natal para você também. Que Deus abençoe. A gente tem recebido aqui muitos pedidos de oração por pessoas que sofrem por várias doenças, mas por Covid, né? A coisa não está brincadeira. Cuide-se muito, muito, né? Nós estamos com vários casos de Covid na igreja, na família, né? Então, por favor, cuide-se. Vamos orar uns pelos outros, intensificar nossas orações e
pedir para que o Senhor haja e que nada o impede de agir com todo o seu amor, sua misericórdia sobre nós todos. Boa noite para todos, até a semana que vem. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.